começar o balanço geral de hoje com uma história assim das mais difíceis que a gente já contou. Você que é pai, especialmente você, mãe, você teria coragem de deixar os seus filhos serem comidos por piolhos? Você teria coragem de deixar o seu filho ser comido por um berne? Um berne, não sabe o que é berne? Aquela larva que dá no nariz, que a criança coça, o mosquitinho vem e põe o ovo e vai comendo a criança por dentro. Você, mãe, teria coragem de largar os seus filhos numa calçada, como essa imagem aqui, ó. Se você passasse e visse isso, você teria coragem? Hã? Pensa nos teus filhos, abraça teus filhos aí do lado agora. Seus filhos não estão em casa, lembra deles, pensa deles. Você teria coragem de fazer isso? Pode encher a tela para mim com essa imagem, Diegão, porque essa imagem é a imagem do dia. Essa é a imagem do dia que mostra como é que essas crianças estavam. A Ana Contato preparou a reportagem, junto com a nossa produção, um trabalho muito criterioso nesse final de semana, que demandou tempo, demandou apuração e demandou muito cuidado, que envolve crianças em situação vulnerável. Ana, obrigado pela presença aqui no estúdio. Queria que você falasse um pouquinho dos bastidores dessa reportagem, porque é uma das cenas mais horríveis que eu já vi. Mais horríveis que a gente já viu. Cachorro abandonado a gente já viu. Lugar abandonado a gente mostra. Agora, criança sendo abandonada dessa forma, eu não consigo acreditar. Boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde para você que acompanha o nosso balanço geral. Parra, eu vou falar a verdade para você também. Nós, infelizmente, estamos acostumados à tragédia, né? A gente, infelizmente, mostra histórias tristes todos os dias, mas essa história, ela chegou no meu Instagram e chegou também para nossa equipe, para nossa Bruna Mello, nossa super produtora, para Letícia Casarim, que está chegando na casa agora. E quando a gente viu, a gente não acreditava. Mas a primeira imagem que a gente recebeu foi essa aqui, se a gente puder mostrar. A primeira imagem que a gente recebeu foi essa, da irmãzinha mais velha, segurando Quantos aqui, anos, ó, Ana? 4 anos. 4 anos. Inclusive, era ela que cuidava da irmã de um ano, tá? Era ela que cuidava. Tem criança de 4 anos que não sabe nem falar. Ela que cuida da irmãzinha, ela que dá mamar. Ela viu coisas inenarráveis. Ela tá aqui de chinelinho. Isso aqui foi um dia à noite. Elas foram encontradas tremendo de frio. Olha, a bebezinha, aqui, tá sem roupa, gente. A bebezinha tava só de fralda. A bebezinha tava só de fralda. E como é que elas param nessa calçada, Ana? Elas moravam com a mãe no São Jorge, na zona norte aqui de Londrina. A mãe teria se envolvido com o mundo do crime, com as drogas, pegou um carro de aplicativo, colocou as duas dentro e despachou. Mandou para casa de uma tia, sem nem avisar ninguém. A hora que a tia recebe uma ligação do filho, a tia estava na casa da mãe dela, da avó das crianças. De repente, a tia recebe uma mensagem do filho: mãe, vem aqui que as crianças estão aqui, abandonadas. Chegaram lá, a criança só estava então com um shampoo de piolho e uma fralda, não tinha troca de roupa, não tinha leite, não tinha absolutamente nada. E como você disse, Parra, a história só piora. Essas crianças presenciaram cenas tenebrosas. A menina de 4 anos ficou 2 dias sem falar. Meu Deus. De tão traumatizada que ela ficou. Da cena que ela viu, da mãe dela na cama com um homem, e este homem teria morrido de overdose na frente dela. E ela conta isso. A menininha de 4 anos conta isso. Ela viu essa cena. Ela teve, como você falou, berne no nariz, de ter que arrancar e sair e não parar de sair. A cabeça das crianças... Eu nunca tinha visto uma cena como essa, Pá. Você foi criança, eu fui criança, a gente pegou piolho. Sim. Mas a cabeça dessas crianças saía pus, saía sangue de escorrer, de tão infestadas que elas estavam de piolho. Elas estavam desidratadas, foram pro posto de saúde. A família falou que todo mundo no posto de saúde começou a chorar quando viu essas crianças. A gente chorou na redação. A gente chorou. Peço até licença pro nosso editor-chefe, Luciano Augusto, por falar, mas a senhora que o nosso editor-chefe viu essas imagens, que a gente tá tendo até cuidado de não te mostrar todas ou então mostrar borrada, Luciano Augusto caiu em lágrimas. Sabe, a gente no final de semana, essa produção começou no final de semana e terminou hoje, a gente não sabia o que fazer. E você contou, são 3 irmãos? São 3. E aqui só aparecem 2. E a terceira, cadê? É um menininho de 3 anos que a mãe já tinha largado com a avó em dezembro. Meu Deus do céu. Ele também estava com berne, também estava com piolho. E aí ela já tinha... E o pai dessas crianças? Então, infelizmente, está preso. Ele é acusado de roubo, a família disse que está tentando provar a inocência dele. Inclusive, a avó que está cuidando é a avó paterna. Só que essa mulher disse que teria ido para São Paulo
e desapareceu e largou as crianças para trás. Numa situação de penúria, pá. Situação de penúria. Assim, além da gente mostrar a história, a gente vai mostrar porque a gente tem que mostrar, como a Ana falou, a gente conta histórias tristes, mas essa aqui arrebentou com a gente. Nós precisamos fazer alguma coisa. De que forma que a gente vai poder ajudar? Porque além de mostrar esse caso para, sei lá, você que é mãe, você que é pai, para valorizar ainda mais os seus filhos, porque eu tenho certeza que você não faria o que essa mãe fez. Como que a gente pode ajudar? Não sei, roupa, alimento, alguma coisa. O que a gente pode fazer, Ana? Parra, ó, eles estão precisando, veja, as crianças foram largadas desse jeito. Sem nada. Nada. Algumas pessoas já se mobilizaram e conseguiram o mais básico, o mais urgente, mas elas ainda precisam, as crianças, as 3, né? De roupa, principalmente de calçado. A gente vai mostrar depois a numeração certinha. Eles precisam de leite, cesta básica e precisam também de mobiliário. Carrinho, berço, guarda-roupa. Roupinha de cama, cobertorzinho. Exato. E assim, a avó é uma família extremamente humilde. Moravam já 8 pessoas na casa. A avó trabalhava de faxineira. A avó precisou pedir demissão agora para poder cuidar dessas crianças. Ou seja, a pouca renda que a família já tinha diminuiu ainda mais agora. Então eles precisam de tudo. Eles precisam de, literalmente... E o Conselho Tutelar foi acionado? O Conselho Tutelar foi acionado, pá. De acordo, então, com a família, eles já estão com a guarda provisória das crianças. E isso é muito importante. Porque é uma preocupação, daqui a pouco a mãe aparece do nada e fala, cadê meus filhos? E tal. Então tem que ter conselho no meio, senão vira bagunça. Inclusive, Parra, a família disse que ficou, assim, bastante chateada, porque aparentemente, assim disse a família, né? A gente até abre para que a polícia militar se manifeste, mas eles, assim que receberam a notícia de que ela teria ido para a rodoviária para ir para São Paulo, acionaram a polícia militar. Mas parece que o pessoal que atendeu não teria dado muita bola, teria falado, não vai acontecer nada com ela, mesmo se ela for encontrada. E assim, uma situação dessa... Que configura abandono de incapaz. Então, mas uma situação dessa, Parra, por mais que essa mãe possa ter problemas com drogas, por mais que a história dela talvez seja difícil, mas uma história dessa não pode ficar impune. E justificou por que ela foi para São Paulo? Foi fugida daqui? Foi tentar uma vida nova? O que ela foi fazer? De acordo com a motorista do Uber, que deixou as crianças lá, ela teria dito que está indo para São Paulo para traficar droga. Você consegue entender que quanto mais a Ana fala, pior a história fica? Mais complexa a história fica? Luciano, pode repetir a informação para mim sobre o Conselho Tutelar, por favor? E como envolve criança pequena, eles não dão muitos detalhes, né, Ana? Tem que ter muito cuidado com essa história, porque se você pensar, o pai preso acusado de roubo, a mãe envolvida com tráfico de drogas. Então você imagina o que pode acontecer. Então tem que ter muito cuidado com a história, né, Ana? Muito cuidado, Parra. Inclusive, essa é a marca do nosso jornalismo, né? Isso que faz a gente ter orgulho de trabalhar na RIC, porque a gente tá contando essa história, a gente acha que essa história é importante, que as pessoas precisam saber, a gente quer pedir ajuda das pessoas, mas a gente toma todo o cuidado para preservar essa família, para preservar essas crianças, ou pelo menos para tentar, né? Porque eu fui lá, Parra, e assim... É muito difícil, porque a menininha de 1 ano, ela me viu e ela veio e me abraçou e ficou no meu colo. Você vê que é uma carência. Eu vi a menininha de 4, que é uma criança de 4 anos, ela indo lá dar mamar para a irmãzinha, fazendo carinho, fazendo o papel de mãe. São crianças que não falam direito, que têm atraso de desenvolvimento de fala, que são traumatizadas, que precisam de fono, que precisam de psicólogo, que precisam de amor. Coloca o YouTube pra mim, Diegão. Tem muita gente comentando aqui no nosso canal, no WhatsApp também, tá? No WhatsApp também, pessoal comentando por aqui. Eu não sou mãe, Parra, mas me doeu muito, chocante. Meu Deus do céu, que Deus possa cuidar dessas crianças. Boa tarde, Parra. Hoje os humanos estão cruéis, essas crianças vão ficar adultos. Eu fico pensando eu fico pensando no futuro dessas crianças, né? Revoltante, Parra, judiação, que coisa. Eu fico pensando no futuro, sabe? Porque muito triste essa história, viu, Parra? Chega a doer. Dói mesmo, Márcia. Dói porque, assim, quem tem filho, o amor que a gente sente por um filho é um amor que dói no coração, de tão grande que é. E você, o pai e a mãe passam fome pela criança. O pai e a mãe preferem ficar doente no lugar da criança. Agora, você entender que uma mãe simplesmente largou,
E assim, Ana, eu fiquei pensando, como é que colocou essas crianças num carro por aplicativo? Porque o motorista de aplicativo não vai querer levar duas crianças. Como é que colocaram a criança para poder fazer isso? Esse é um questionamento nosso e que a gente está tentando investigar também, Parra, porque, assim, até onde nós sabemos, 2 menores desacompanhados, Não, ainda mais dessa idade. um bebê de 1 ano e 5 meses e uma de 4 anos serem transportados assim, sem o maior, e daí peladinhos, assim, a bebezinha pelada, a irmãzinha... eu esqueci de contar esse detalhe, eu não sei se eu contei já, porque eu já tô até, sabe, passada. Mas as crianças foram encontradas tremendo de frio, porque era de noite. E a motorista do Uber contou isso pra família. Então, olha, a mãe dela me chamou, pediu pra eu trazer elas aqui e falar que ela tava indo pra São Paulo pra traficar droga. Mulher ainda. É uma motorista, Parra. Você falou isso, que a gente que tem filho, né? Eu acho, é óbvio que quem tem filho, eu não tenho dúvida que o coração dói muito mais. Mas qualquer ser humano com o mínimo de sensibilidade... Nossa, que se envolve com a história. Não tem como, sabe? Uma das mulheres que eu entrevistei, que é assistente social, que ficou sabendo da história, ela não é do Conselho Tutelar. Ela só é uma pessoa que se sensibilizou. Ela estava ajudando, né? Tentando conseguir doações. Ela falou isso. Em todos os meus anos de assistência social, eu nunca vi uma situação como essa. Ela falou assim, um animal não abandona a cria, sabe? Desse jeito, como essa mulher teve coragem de fazer com as crianças dela. Para você entender um pouco melhor essa história, a gente vai ver a reportagem agora que a Ana preparou, acabou de ser editada, para que você possa acompanhar junto comigo, e a Ana volta na sequência para poder dizer como é que a gente pode ajudar essas crianças. Tomara a Deus que elas consigam ajuda, porque elas vão precisar de mais. Roda aí. A imagem da câmera de segurança mostra as 2 meninas abandonadas na calçada. A mais velha, de 4 anos, segura um shampoo para piolho. A bebê, de 1 ano e 5 meses, foi largada só de fralda. As irmãs moravam com a mãe no Jardim São Jorge, zona norte de Londrina, e foram deixadas sozinhas, em frente à casa de uma tia no Jardim do Sol. Cheguei em casa, as crianças lá, daí a Uber falou, a mãe das crianças tá indo embora, já tá indo pra rodoviária, e mandou deixar as crianças aqui. Daí a gente pegou as crianças, trouxe aqui para casa da minha mãe e fomos na rodoviária procurar ela. Aí a gente procurou, não achamos, acionamos a polícia, fizemos o boletim, né? E estamos esperando. Daí no fim deixou as crianças só de fralda na porta da minha casa, cheio de ferida. Bem judiado, bem judiado. A tia conta que estava na casa da mãe dela, a avó paterna das crianças, quando recebeu uma mensagem do filho contando sobre a situação. Ela correu para o local e encontrou as meninas em um estado assustador. As 2 estavam desidratadas e sujas, o couro cabeludo em carne viva, com feridas abertas por causa da infestação de piolhos. Eu tive que colocar uma máscara, porque não tinha condição. Tava muito fedendo a pus, a podre a cabeça deles. Aí eu tive que colocar até uma sacolinha na mão, porque eu não tinha luva, porque não tinha como mexer. Tudo embolado, a cabecinha dela. Daí eu comecei a lavar, ela começou a chorar. Começou a sair muito pus na minha mão. Aí eu parei e fui no posto, liguei pro meu marido e falei, Baica, não tem como cuidar da cabeça dela, eu vou ter que levá-la no posto. Aí do jeito que eu troquei ela, só apanhei uma fraldinha e levei no posto. Na hora que eu cheguei lá, todo mundo do posto já veio ao meu redor, pegou a bebê e começaram a tratar da cabeça dela. Todo mundo se emocionou, começou a chorar, todo mundo falou que ia ajudar. Só que eles estão desidratados, a médica falou, a bebê, né? E pediu para voltar porque tá bem crítica a situação deles. Em dezembro, a mulher já tinha deixado o filho do meio, de 3 anos, com a avó. O pai das crianças está preso, acusado de roubo. A mãe teria se envolvido com o mundo do crime e passado a negligenciar o cuidado com os filhos. A menininha tá bem traumatizada, ela disse que viu o homem morrer na cama da mãe dela, que o cara tava beijando a mãe dela e de repente o cara morreu. A maiorzinha contou pra gente. Aí a gente foi a fundo e descobrimos que era verdade mesmo, ele morreu de overdose na cama dela. Ela fala que a mãe dela batia muito na cara dela e no outro dia não lembrava. E que a mãe dela às vezes ia pentear o cabelo dela e machucava muito, ela chorava, tanto que hoje eu fui pentear, passar o pente, passar os remédios, daí ela falou assim, tia, minha mãe não tinha unha e machucava minha cabeça, você tem unha e nem tá doendo.
ela falou. Aí hoje eu falei, Fia, você comia? Falou assim, tia, às vezes eu comia, às vezes não. Depois de serem largadas na sarjeta, as crianças agora estão sendo cuidadas pela família. A bebê, de 1 ano e 5 meses, está com as tias. O menino de 3 e a menina de 4 anos estão com a avó, que precisou largar o emprego como faxineira para poder cuidar dos netos. A família é muito simples e precisa de ajuda. Conseguimos roupas para eles, conseguimos alguns sapatos, mas ainda falta mobília, que seja uma cama, um guarda-roupa. Nós precisamos de cesta básica, precisamos de leite, precisamos também de calçados, porque é numeração 20, 27 e 28. Essas numerações que eles estão precisando, porque a bebê nem calçado tem. E meia, gente, precisamos de meia também. Então, assim, tudo que vir vai ser muito bem-vindo, e essas situações que eles estão precisando agora é o que eles mais precisam. Janaína ficou sabendo da história dos irmãos e se sensibilizou. Ela tem mobilizado pessoas para ajudar com doações. Ela é assistente social há anos e diz que nunca tinha visto uma situação parecida. A menina que cuidava da pequenininha. Então, assim, o cuidado não tinha, então eles passavam fome, a cabeça deles, a das duas, estavam cheias de ferida, cheia de piolho, né? E isso já está sendo tratado. Então, as crianças não tinham nenhum tipo de cuidado dentro de casa. Depois de abandonar as filhas na calçada, a mulher teria postado esta foto nas redes sociais. Ela aparece bem arrumada e sorridente. Para quem está cuidando das crianças, o sentimento é de revolta. É muito desumano a gente chegar num ponto desse, sabe? Porque nenhum animal abandona a sua cria, nenhum animal. E um ser humano deixar acontecer isso com dois seres que precisam tanto dela, sabe, do amor dela, do carinho dela, né, do cuidado dela. E elas não tiveram esse zelo. Eu como mãe, porque eu sou mãe, tenho 4 filhos, eu nunca vi isso na minha vida tão perto. É traumatizante, é chocante, é uma coisa que você não se faz nem com animal. E uma pessoa dessa ficar impune, né? Porque ela nem presa, com certeza ela não vai ficar, ela responde na rua. Então, o que essas crianças passou, ela deveria passar bem mais. Porque isso não se faz com um filho. Gente, é revoltante essa história, ainda mais a foto depois que você teve acesso, né, Ana, da mãe postando a foto lá, como se nada tivesse acontecido, né? Como se ela tivesse trocado uma roupa, jogado a roupa na reciclagem e beleza. 3 filhos para trás. 3 filhos para trás. Ana, de que forma que a RIC TV pode ajudar essas crianças? Porque elas vão precisar de muita ajuda. Sim, Parra, inclusive, como te falei, essa história mexeu tanto comigo que eu cheguei na minha casa, peguei um monte de roupa do meu sobrinho que tinha lá, que eu sabia que iria servir para as crianças, calçado, já levei. Meu marido mobilizou os colegas de trabalho dele para fazer cesta básica. Então, o que eles estão precisando agora? O mais urgente, cesta básica, leite, fralda, tamanho G e GG para neném. E eles precisam também de cadeirinha, porque a família tem um carrinho bem antigo, mas tem um carro, então para levar as crianças na escola agora, seria muito importante ter cadeirinha, carrinho de bebê, que eles também não têm, guarda-roupa e acho que é isso, assim, roupa para as 2 menininhas, para o menino meia. Leite, de repente? Leite, sim. É o mais importante. E assim, Ana, a gente não vai poder divulgar o lugar onde vocês vão poder levar. É melhor trazer aqui na TV. Porque todo um cuidado, porque são crianças, né, Ana? Sim, a gente, como você falou, né, Parra? É uma família, infelizmente, em situação de vulnerabilidade. O pai está detido, a mãe seria envolvida com a criminalidade também. Então, a gente quer preservar essas crianças e preservar a família. Então, a gente pede, se você tem alguma coisa aí para doar, sabe, às vezes já não serve mais pro seu filho e você nem lembra mais. Na gaveta do meu sobrinho eu olhei e falei, nossa gente, tem tanta coisa aqui que eu achava que, sabe, já tinha doado, mas estava lá ainda, não serve mais para ele. Faça isso, venha até a sede da RIC TV, a gente vai passar
todas as doações para essa família, eles realmente estão precisando. E a gente está tentando dar esse suporte jurídico também, né, Parra? Assim, indo atrás de conselho tutelar, no CRIA, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, porque essas crianças vão precisar de muito suporte agora, né? Com certeza. Então, se você de casa tem doações, como a Ana falou, revira a gaveta aí, pega alguma coisa, traz aqui na RIC. João Piscininho, número 20, esquina com Ademar Pereira de Barros. A gente quer, de alguma forma, dar um destino melhor para essas crianças. Porque o que eles já sofreram em tão pouco tempo de idade é o que muita gente que viveu a vida inteira não sofreu ainda. Ana, parabéns pela reportagem. Tá você, o Rodrigo Marques, a nossa produção, a Bruna Mello, a Alexandre Oshima, a Soraya Barros, todo mundo que está envolvido nessa reportagem. É de rasgar o coração no meio, tá? Obrigado, Aninha. Valeu mais uma vez, tá?